Glória ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É chegada a hora. A hora é esta. Vindem as águas e bebei de graça, povos, nações e línguas. Eis aqui a voz do Senhor que clama na terra. Venham. O Senhor não vai esperar mais. O tempo está cumprido. Yadud Teixeira. E o reino de Deus está próximo. Sim. Aleluia. Lionel, Maria, Cristina, Michel, Cristina, Viviane, Manuela Nunes, Lucas, glória a Deus, Ungueiro, Isabel Gomes, Lucas Santos Souza, Joaquim Maria, Casimiro, Jaziel, Lucas Santos, glória a Deus, Rogério, Maria, Lucas Santos, Jaziel, Lucinir, Viviane, Lucrécia Contreiras, sim, Lucrécia tem que receber o prêmio da pontualidade do céu, glória a Jesus Cristo. Daniel Domingos, amém, Duarte, glória a Jesus Cristo. Zirca, Leia, Valdir, Laurinda Lopes, sim, aleluia. Kibinga Lala, Alemanha, Rosa, Selma, quem é essa Selma? Selma Nunes, Daniel, Cecília, Helena, Conceição, glória a Jesus Cristo. Domingas, amém, Domingas, Ana, Manuela, Jucira, Jucineire e muita gente. Quer dizer que as pessoas já estavam em prontidão, esperando a hora de se alimentar. Parece que o povo está a dizer bem-vindo é o confinamento. Bem-vindo é o confinamento. Não se pode dizer que bem-vindo é o coronavírus, porque estaríamos a alegrar com o sofrimento dos outros, dos homens e mulheres que estão a partir, infelizmente sem Deus e sem esperança, para o lago de fogo, e muitos que estão nas camas. Então não deveríamos falar isso, mas que muitas coisas que acontecem para o mal cooperam para o bem, principalmente para aqueles que amam o Senhor. Não é muitas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não houvesse coronavírus, se não houvesse confinamento, se não houvesse calamidade, se não houvesse igrejas fechadas, esse momento todo que a terra está a viver, jamais teria um live, aleluia, porque, glória a Deus, eu estava prostrado, 24 sobre 24, somente para orar, glória a Jesus Cristo, descia, aleluia, uma vez a outra, para ir para a igreja, pregar, a fazer o culto. Ultimamente deixei de ir à noite, só ia nos domingos, todos os domingos estava aí, às 9 horas, mas dia após dia, estava lá orando, noite e dia, aleluia, só para trazer o reino de Deus na terra, para trazer o avivamento. E muitos estão a falar do avivamento, falam do avivamento, vai haver avivamento. Está a pensar que avivamento é uma coisa fácil? É a coisa mais difícil para buscar. Olha, sabe o que é o avivamento? É aquilo que Estevão, que Eliseu pediu a Elias. Meu pai, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Uma porção dobrada do teu espírito. E o que Elias falou a Eliseu? Coisa dura pediste. E quem pede avivamento, Deus vai lhe responder a mesma coisa. Vai lhe dizer, coisa dura pediste. É preciso pagar um preço para alegrar os outros. Olha como o mundo, aleluia, glória a Deus, se confina nesse momento, milhares, glória a Deus, dos que falam português, para ouvirem mensagens que tocam o coração, mensagens que alegram, que trazem satisfação, gozo, alegria, paz, e também que entristeçam por causa da repreensão da palavra, da vara, porque Deus repreende aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem Ele chama de filhos. Glória a Deus, sim, porque o Senhor está também com a vara. Essa é a finalidade da palavra do Senhor. A vara vai tocar e vai trazer tristeza. E o Espírito Santo, através de Paulo, disse que a tristeza para Deus gera arrependimento, arrependimento que gera vida, mas a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Sim, se você se entristecer por cada palavra que foi muito dura, dá glória a Deus, porque Deus te ama. Soares Tombele, Isabel Gomes, Felizarda, Joselma, ok? Joselma da Silva de Sá,
Carvalho. Ei, esse Carvalho são angolanos, como é? É sobrinho da Manana, que do marido do Chocá. Glória a Deus, Manana, em Portugal. Manana, Manana, glória. Joaquim Camuto, sim. Boa tarde, sim, Camuto. Rufino Boas, o pastor, o vidente, o homem com olhos abertos, em estase, vendo a visão do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Albino, Esther Mota, Lúcia Mulher, Leia, glória a Deus, Hilda, Rose, Josiara, José, Domingos Manuel Macula, Floribela, Santos, Nelson, Cristiane, e muita gente, Maria Semedo, Leonel Júnior, Mike, Valdir, Maria, Leia, Leo, Susana, Alessandra, Joselma, Tarsis, glória a Jesus. Esther, sim, se é Esther da irmã da Manuela, sim, Patrícia Mendes, oh, glória a Deus, Dona Patrícia, amém. Mateus Miguel, Flávio Sérgio, Esther Mota, Raquel 21. Raquel 21 também precisa receber um prêmio, um prêmio da pontualidade. Ana Jamba também, quase todo mundo. Laura, sim, Maria, glória a Jesus. A missionária Nilza Assis, apóstolo abençoado, glória a Deus, tu também és abençoada, minha irmã, que Deus te abençoe, aleluia, pois está escrito, e eu abençoarei os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ouviste? Tem uma senhora que me ligou a partir de Portugal, e ele deixou, depois que ele começou a participar dos lives e diretos, e eu possivelmente deve estar também no grupo, não lhe perguntei, com os áudios que eu tenho mandado todos os dias, sempre nos dias que tem live, e ele deixou de ir nessas sinagogas aí de Satanás, nessa igreja aí do diabo. Tudo vai dar certo, as igrejas de tudo vai dar certo, Deus vai abençoar, e Deus nunca abençoou. E a senhora deixou de ir e cruzou o falso pastor, falso apóstolo, falso pastor, sinagoga de Satanás, apóstolo de Satanás, pastor do diabo. E amaldiçoou a senhora, porque deixou de ir para a igreja. Ai, tudo vai voltar pior do que antes. Você vai ficar com a vida toda arruinada. E a senhora ligou para mim, eu falei, presta atenção, mulher, presta atenção. O Senhor prometeu, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu disse, presta bem atenção, mulher. Não tenha medo dele, porque o falso profeta usa o terror e o medo para tentar manipular, maniatar, escravizar as ovelhas. Se você sair, se você não fizer, se você não tocar, se você não manusear, estás perdido. Não. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. O povo é livre. Alguém me fez uma pergunta, mas calma aí, deve-se fazer as coisas por obrigação ou por obediência? Eu falei, de ânimo pronto, voluntário, no reino de Deus não se obriga a nada e ninguém é obrigado a fazer algo, nem o próprio Deus. O Deus que te criou, presta atenção, o Deus que te criou não te obriga a fazer nada. Ou você está pensando que Deus obrigou o casal para fazerem a vontade dele? Não. Sendo um Deus bom, ele aconselha somente. Faça a minha vontade e terás vida. Por isso ele deixou a árvore da ciência do bem e do mal. Eles tinham que escolher. Aleluia. Tinha duas árvores. Tinha a árvore da vida e tinha a árvore da ciência do bem e do mal. Para além das outras árvores. E vocês estão a dizer, alguém me disse, tens que pregar isso. Vocês estão a dizer que aquilo é sexo. Eles fizeram sexo. Sexo. Achas que um Deus, aleluia, que é fiel, que é verdade, que é justo, vai autorizar fazer algo e depois vai imputar pecado? Se nem mesmo o profeta, glória a Deus, Oséias, ficou em pecado quando Deus lhe mandou para ir se prostituir, para ir casar com uma mulher prostituta ou adúltera, filha das prostituições, com amante, ou então noiva do seu amigo. Não pecou porque Deus é que lhe mandou, porque Deus queria falar através dos sinais, de acontecimentos, das coisas que viriam a acontecer no futuro para Israel. Assim ele fazia com os profetas. Não foi pecado. Vai, ama uma mulher amada do seu marido. E era amigo dele. Agora veja, Deus fala, glória, e muitos de vocês vieram dizer, aí é um retrato simbólico. Não há simbolismo aí, foi um facto.
Daqui a pouco vocês vão dizer também que Isaías andar no 3 anos foi um simbolismo. Não há simbolismo aí. Daqui a pouco vocês vão dizer que Ezequiel que comeu pão com fezes de vaca foi simbolismo, não aconteceu. Não há simbolismo aí. Foram factos. Foram factos. Deus falou ao casal: enchei e multiplicai a terra, e os abençoou. Sim, como poderão encher e multiplicar a terra? Não é para o sexo? E como vocês dizem que é o sexo que eles fizeram e por isso cometeram pecado. Ai, porque fizeram sexo. Não faça isso. Bom, isso é ignorância dos homens nécios, dos tolos espirituais. Ok. Carlos Anderson, glória a Deus. Consegui pegar o irmão ao vivo. Que glória, amém. Mas que tem sido difícil para entrar. Eu acho, parece que na YouTube não há muita dificuldade. Noutras redes, né? YouTube é direto, entra só no canal. Voito que clama no deserto. Bom, mas como as coisas, aleluia, de Deus, sempre é com muito sacrifício, com muita dificuldade, possivelmente os demônios tiram a rede, criam muita situação, mas eles têm tempo com o quê? Tempo determinado, o tempo dele está contado. Ok, o termo que eu quero dizer, o tempo dele está contado. Os demônios que atuam nas regiões celestiais, em breve vão largar os lugares celestiais. O Senhor não vai precisar nem satélite, não é na satélite americano, nem satélite não sei de onde. Glória a Deus, a cidade santa em breve vai se estabelecer, aleluia. Glória a Jesus, aonde os demônios se assentaram. A cidade santa está a descer para vir tomar o lugar, glória a Deus, em que será sentada. E João viu a noiva, ou a cidade santa ataviada como a noiva ao seu noivo, e descia do céu. Está a vir aí. Daqui a pouco, quanto mais vai se aproximando, as constelações vão gemendo, o planeta geme, o céu gema, glória, os astros começam a explodir. Oh, ainda não entrou nas constelações, ainda não entrou. O dia que entrar, as estrelas vão explodir, hein? E as luas e o sol vão se apagar. Fabiana, apóstolo, fala para mim o quê? Não entendi nada. Volta a repetir, sabe o que é? Joaquim Camuto, que neto, boa noite, câmera. Não entendi. Paz, ok. Marcelo, Maria Leda, ok. Vamos direto ao que nos diz respeito, o que nos trouxe aqui. Não somente viemos para nos saudar, e é muito bom. É bom que os irmãos vivam em unidade, em união, em comunhão, sim, na harmonia. Por isso estou vos saudar e vocês também estão a me saudar. E é muito bom, glória a Deus, somos uma igreja, aleluia. Vivemos em várias nações, distanciados em quilômetros e quilômetros, separados de vários mares, ou então oceanos. Uns estão no Pacífico, outros estão no Atlântico, outros estão no Índico, outros estão lá nos glaciares, quer no sul como no norte, aleluia. Mas nos encontramos aqui, bom, ainda bem que existe essa tecnologia, apesar que ela veio para destruir a humanidade, mas nós vamos usá-la para o bem, como está escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É preciso equilíbrio, sim, essas redes sociais se tornaram um problema para a humanidade, mentes capas, ou então pessoas sem entendimento por causa dos vícios, tornou uma droga, mas para nós isso não é uma droga, sim, a ciência se multiplicaria, os homens andariam de um lado para o outro, ai como a ciência se multiplicou para a destruição da humanidade, mas nós vamos aproveitá-la para anunciar as boas novas. E é isso que eu estou a fazer. Sim, era impossível antes. Eu tinha que te mandar um pombo correio, amarrar a carta num pombo para ir te entregar essa mensagem. Sim, mandar um cavaleiro para ir até na América. Levava quantos anos? Na América até parece que era impossível, né? Porque ele tinha que atravessar o oceano. Como? Agora você está lá, estás a me ouvir, conectado. Glória a Deus. Eu quero falar hoje a respeito, aleluia. Primeiro o reino e depois as coisas. Primeiro o reino e depois as coisas. Ou então as outras coisas. Infelizmente, o diabo veio transtornar tudo. E essa é a missão dele. É trazer confusão. É trazer mentira. É enganar as pessoas. Como foi no Jardim do Éden. E assim veio enganar a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus foi enganada por Satanás. Não é da vontade do Senhor que se pregasse na sua igreja primeiro as outras coisas, depois o reino. O que é isso? Claramente. Você não viu que nas últimas décadas a mensagem tinha mudado? A mensagem da igreja. Eu não sei se diria décadas.
Também século não, porque eu vejo a história dos heróis, aleluia, os chamados heróis da fé de homens, glória a Deus, que buscaram o Senhor, aleluia. Eles não pregaram as coisas, eles pregaram o reino, eles não buscaram as coisas, não ensinaram o povo para buscar as outras coisas, ensinaram o povo para buscar o reino dos céus. E o diabo, o inimigo de Deus, ele veio transtornar a mensagem do Evangelho. E veio ensinar ao povo, busquem primeiro as outras coisas e o Senhor vai vos acrescentar o seu reino. É impossível. As coisas não devem ser buscadas, mas sim o reino. Em primeiro lugar. Não é somente o reino, e a sua justiça. E muitos estão buscando o reino em primeiro lugar, sem a justiça. E outros, a maioria, estão buscando as outras coisas e depois é que vão buscar o reino. Ou então esperar que o reino lhe seja acrescentado. Deus não vai acrescentar o reino a ninguém. Deus não vai acrescentar o reino a ninguém. Ele vai acrescentar as outras coisas, mas o reino não vai acrescentar. É falta do respeito tomar a palavra do Senhor e transtorná-la. Isso é falta do respeito e vocês pensam que isto é o evangelho do reino de Deus. O que é isso pregar as outras coisas? O que é isso buscar as outras coisas? É a mensagem da terra. Isso não é novo, não. Isso não é novo. É verdade que no passado, no tempo dos apóstolos, não era com muita... não era pregado um ou outro. Por isso Paulo já fala desses pregadores. Os pregadores da barriga. Ele os considerou, aleluia, homens que só pensavam nas coisas da terra, cujo Deus era barriga. O que é isso, Deus barriga? Mamon. Vocês não sabem que a maior finalidade do dinheiro é comida? A pessoa pode não ter casa, mas se tiver comida, vai tirar um sono profundo. Por isso você vais na rua, não vais encontrar as pessoas eufóricas em busca de outras coisas como roupa, produtos cosméticos e não sei o quê. Claro, também estão a buscar isso. Mas a primeira necessidade mais buscada com grande entusiasmo na terra são as comidas. Por isso disse, vocês, o vosso Deus é comida, é barriga. Quando fala de barriga, está falando de comida. Por isso ele disse que quer um como o outro serão aniquilados. A comida vai ser aniquilada e a barriga também vai ser aniquilada. Aleluia. Deus de barriga, Deus de mamon, Deus das coisas, Deus da comida. É isso que vocês querem e vocês vieram ensinar isso. Olha como o povo se tornou. Por causa dessa mensagem. Já falei isso na YouTube, nas gravações que eu fiz no YouTube, eu disse assim, e como se alegraram, e disseram, como fomos enganados, nós afinal de contas podemos ser como Salomão na terra, como fomos enganados, porque durante muitos anos, a igreja, muitos ministros do passado, até consideraram, claro, sua ignorância também, consideraram o dinheiro como o próprio diabo. Eu não vou considerar o dinheiro como o diabo não, como considerou a Dina Bala. A Dina Bala considerou o dinheiro que era o diabo. Os comunistas vão dizer, ele conhece a Dina Bala, e bem conheço, e lhe vi até no espírito. E a sua profanação, apesar dos apesares, de uma vida agressiva que ele teve. Ok, presta bem atenção. Glória a Deus. Escuta muito bem. O mundo acordou eufórico, em alegria, festa. Os americanos, assim como eles é a fonte de toda a maldade da terra, juntamente com a prostituta, a Babilônia, o Vaticano, e eles vão enviando o lixo todo no mundo. É lá onde começa tudo. Walwilde. Sim, hoje pronunciei bem esse nome. Walwilde. É ele que vai lançando lixo das pornografias, desenhos animados para matar as crianças, os filmes, sim, glória a Deus, novelas, tudo começou aí. Não são as novelas mexicanas nem brasileiras, toda a imitação lá da América. Não sei se ele chamaria da mãe. Estão a ver a Estátua da Liberdade? Sabe por que significa a Estátua da Liberdade? A prostituta. Ou então, mas a prostituta não é Vaticano? É mesmo ela. Por isso ele tem os 10 chifres. Lembra-se dos 10 chifres na cabeça da quem? Da besta? Lembra-se?
que significa besta, vai ser levantado lá, nos Estados Unidos da América. Vocês estão a dizer que é no Vaticano? Não, vai sair aí. Aleluia. Glória a Deus. Os 2 chifres. A estátua da liberdade. Vocês andam indo lá filmar e tal. Vocês não sabem. A 7ª cabeça da besta. E a 8ª será o anticristo. Coitado do homem. Infelizmente. Vocês não sabem essas coisas. E veio a profanação. Assim como ele profanou o mundo secular, também trouxe a profanação ao mundo religioso. É lá onde começa essa profanação. Tudo começa lá. É lá onde aparece essa brincadeira toda nos altares. É lá onde aparecem os shows gospels. Vem da América. Tudo vem da América. Não é do Brasil, não. Brasil é imitação americana. Caixa de ressonância. Aleluia. Não é glória a Jesus Cristo. Aleluia, Europa. Tudo vem de lá. Como eles comandam o mundo. Quer na política, na economia, militarmente falando, então eles têm a supremacia no mundo e assim o veneno sai de lá. E ela aprendeu com a mãe dela, ou então com a mulher dela. Não se chamaria de mãe ou mulher? O Vaticano. A idolatria. Ok, agora eles inventam. Nós também podemos reinar na terra. Vamos fazer da terra um paraíso. Esquecem do céu. Todos eles pregaram assim, falaram isso. Esquece do céu. Esquece do céu. Vamos investir aqui, vamos pensar aqui, vamos trabalhar aqui. Põe a tua mente em ação, põe a tua mente em ação. Trouxeram psicologia na igreja. Põe a tua mente em ação, põe o teu feitiço em ação. Pense alto, pense grande, pense grande. Ai, você é um meio vidente, você é grande, você é terrível, você é um Deus, você é poderoso, você pode. E o mundo acordou, queriam ser como Salomão. Esqueceram como Salomão se tornou. Pela misericórdia e graça, não entrou para o inferno. Deus se lembrou do pacto que ele fez com o pai dele. E por isso lhe corrigiu antes dele morrer. Cuidado! Essas mensagens que vieram da América já não é evangelho do reino de Deus. Não. Evangelho do reino da terra. Da barriga. Homens que só pensam nas coisas da terra. Só falam das coisas da terra. E como o povo se tornou? O povo se tornou caçador de bênçãos. O povo se tornou caçador das coisas. Inverteram a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo número 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eles inverteram: buscai primeiro as outras coisas, o reino dos céus e a sua justiça vos será acrescentada. Uns até zombaram de Deus nos altares deles e disseram: ai, porque céu, 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 eu não conheço lá o céu, eu nunca fui no céu, a minha realidade está aqui na terra, é aqui onde eu tenho que investir, é aqui onde eu tenho que trabalhar no céu que eu não sei. Lá onde eu saí, sabe o que os pastores falavam? Eu dizia: eu tenho que gozar do bom e do melhor aqui na terra ou no céu? Eu não sei se lá no céu eu vou casar, se vou fazer sexo, se eu vou vestir, se eu vou comer, então eu tenho que aproveitar aqui, porque não conheço a realidade do céu. Ok, vocês estão a fazer investimento na terra. Aleluia. Vossa cidade é aqui. Mas o Senhor está falando: levantai-vos e andai, porque não tereis paz aqui, por causa da corrupção que destrói grandemente. E vocês estão a dizer: ai, o paraíso aqui, o paraíso é como diz as falsas testemunhas de Jeová, é aqui o nosso paraíso, é aqui onde nós temos que investir. Aí é? Passarão os céus e a terra, e todos que se apegaram a ela também vão passar. Silêncio. Sabia que há um silêncio na terra. Eu sinto esse silêncio espiritual. Oh, fala, Yahweh, fala. Como disse o profeta, falou o Senhor Jeová: quem não vai profetizar? Bramiu o leão, quem não vai temer? Assim como aquele poder que caiu lá. Não, calma aí. Foi derribado um poder em Beirute. Sim.
Tive que ligar para a senhora. Eu acabar de falar com uma senhora de Beirute. Beirute, alguns minutos depois, começaram a me mandar os vídeos. Eu liguei para ele e falei, calma aí. Quando é que aconteceu isso? Olha, depois que nem falamos, né? Áudio. Ele mandou e eu também vi. Quando eu recebi o áudio, 2 minutos depois, eu até pensei que a senhora morou. Eu disse, meu Deus, mataram a senhora por causa de mim. O diabo, Satanás, ficou com fúria, o quê? Eu disse, estás bem, senhora? Ah, estou bem. Estou muito longe dali, mas o fogo, o calor e a temperatura, o barulho nos invadiu. Mas estamos, eu disse, estou orando por ti, mulher. Mas eu falei, você não sabe o que aconteceu em Beirute, você não sabe o que Deus me mostrou. Os poderes das trevas vão cair e os altares da impiedade vão ser destruídos, os tronos, as fortalezas cairão, para que o povo que esteve em trevas possa ver luz. É preciso libertá-los. Oh, glória a Deus! Libertação custa caro. Importa que mora alguém para que a nação não pereça. Isso ainda se cumpre, essa palavra. Glória a Deus! Aleluia! Uns serão sacrificados para dar liberdade a outros. Não brinque com as coisas sérias. Deus está se movendo na terra. O reino de Deus está aqui na terra. Aleluia! O reino do Senhor Jesus está na terra. O reino do Filho de Deus vai se manifestar. O reino de Jesus Cristo está se manifestando. E o poder das trevas, o seu reino, estão batendo a retirada. E vocês precisam buscar primeiro o reino e a sua justiça. E Deus vai acrescentar as outras coisas. Neguem essa doutrina que trouxe frustração, decepção, depressão, angústia, um vazio. Olha o que aconteceu com essa doutrina, com essa mensagem da terra, das coisas. Jesus advertiu as pessoas e disse assim, no versículo 25, mesmo capítulo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem tampouco pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Cuidadosos. Não andeis cuidadosos. E ele disse, para verem envergonhar os seres humanos, olham para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns, mas o Senhor os faz alimentar todos os dias, ou então lhes dá o sustento diário. Aves, para a vossa vergonha. Olha, imagem e semelhança, que deveriam ser imagens. Vocês perderam esse direito de imagem e semelhança. Vocês são imagem e semelhança de Satanás. Por causa do vosso pecado. Na minha terra chama-se, olha o bebê. Você está longe, mas estou a sentir o silêncio onde você está. Alguém me disse que quando eu começo a falar, tudo fica quieto, crianças ficam em silêncio. As casas que têm rato, nem rato se movimentam. As casas que têm barata, nem barata anda, nem mosquito. Olha o bebê. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Por que vocês andam cuidadosos pelo dia da manhã, ansiosos, inquietos pelo dia da manhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir? Olha para os pássaros, para as aves, não trabalham, não semeiam, sim, é trabalhar, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Senhor todos os dias, ai como você deveria ser como os pássaros. Sabe como é que os pássaros são? Olha aí, à noite, à tardinha, assim, essa hora, já foram nos seus ninhos. E bem quietos, não está maquinando na sua mente pelo dia da manhã. Não está preocupado, ai, e agora? Amanhã será que vai vir um gafanhoto? Eu vou encontrar um gafanhoto. Não vai olhar pelos filhos, pelos pintinhos. Ai, como é que ficam os meus pintos? Será que vou conseguir amanhã? Não, eles descansam no Senhor, aleluia, descansa na promessa de Deus. Não, que eles conhecem a promessa. Você deveria ser assim. Descansam, ficam quietos, quietude, em harmonia. E descansa e dorme. Amanhã, quando, aleluia, glória a Deus, o primeiro raio bater no seu ninho e ele abrir o olho e ver que já amanheceu, ele pula e vai com fé, com a esperança, na confiança que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai trazer uma borboleta, um gafanhoto, um insecto. Eu vou encontrar uma árvore cheia de frutos silvestres e eu vou me alimentar, vou encher o meu papo e eu vou trazer o resto para os meus filhotes. Por isso Jesus vos comparou com eles. Olham para eles, andam preocupados,
Andam cuidadosos, ansiosos pelo dia da manhã? Não. E depois a roupa? Por que vocês andam cuidadosos pelo dia da manhã? O que vestiremos? E a roupa? E agora? E Jesus disse, olham para os lírios, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas, ou como eles. Nem Salomão. Você sabe que Salomão foi muito rico. Muito rico, 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 rico. O Senhor havia o engrandecido. Mas o mesmo que engrandeceu Salomão está a dizer que Salomão não vestiu mais que os lírios do campo. E são cortados e lançados no fogo. Mas ainda assim, nem mesmo o homem mais rico que já apareceu na terra. Não digo que só nesse momento Salomão se torna o mais rico da nossa geração. Nem mesmo Salomão se vestiu como eles. E por que vocês, homens, vós fostes criados à imagem e à semelhança de Deus? Vocês têm uma alma. Jesus disse, será que Deus tem mais cuidado para os pássaros, para os lírios, do que para vocês? Não. Por isso o pássaro morre, Deus nem fica triste. O pássaro morre, acabou. Como disseram as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová falaram que os homens, morreu, acabou, é mentira. Não morreu, acabou, não. O pássaro sim, os animais morrem e acaba a história. Não voltam, não vivem, não são eternos porque não têm almas. Agora veja, mesmo sendo animais passageiros, seres que passam, mas Deus tem cuidado deles. Porventura não teria maior cuidado a você que é a sua imagem, a semelhança, que vais viver eternamente, você que foi feito para lhe dar louvor e adoração, e eternamente? Faltou a fé. E essa mensagem veio trazer isso. Ouviste? O que o homem mais ouve é o que ele vai ser. Olha como os comunistas mudavam as pessoas na União Soviética. As pessoas eram torturadas na mente com palavras comunistas. Só cristão, segundo a história da igreja, atrás da cortina, ou então a igreja subterrânea da União Soviética, só os verdadeiros crentes é que os comunistas não conseguiam mudar. Passava todo dia a lhe atormentar com ouvir vozes, palavras comunistas, de viva o camarada Lenin, Lenin é Deus, Stalin é Deus, Jesus não presta, cristianismo é ópio do povo, não presta. Você vai dizer, esse homem conhece muita coisa. Sim, mas não conseguiu mudar a mente do crente. Sabe por quê? Porque o crente tem a mente de Cristo. Lhe atacavam dias e dias e dias, ouviam lá nas cadeias, os crentes que eram presos, ouviam, eles soltavam, continuavam com a mente sã. Mas os ímpios automaticamente viravam comunistas e começavam a adorar o Exército Vermelho, começavam a adorar a Praça Vermelha, começavam a adorar a Lenin, começavam a adorar Stalin, começavam a falar, a pensar, a sonhar. Por causa do quê? Do que ele ouviu. E esses ministros fizeram o mesmo, fizeram uma lavagem cerebral a vocês, e vocês, como não têm a mente de Cristo, por isso vos lavaram a mente, e assim vocês sonham dinheiro, sonham ao dia da manhã, preocupação, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou comer. Quando você conseguir o que você estava preocupado com ele ontem, ele vem com outra preocupação, sempre crescendo, crescimento. Você não tinha carro, o teu sonho é caro, quando abres a boca para orar, é só dinheiro, é caro, é coisas. Quando você canta, as canções vos fizeram tudo. Mensagens das coisas, canções das coisas. Tenho ouvido só falar. Aleluia. Então aquelas canções, o homem não aceita, não aceita ouvir falar, eu quero mudar, chegou a minha hora, como onde eu saí, agora é minha vez, tem que ser agora, só não for dessa vez. Agora, nunca mudou, toda hora. Lavagem cerebral. No altar vais ouvir a mesma mensagem. Quando abrires a rádio, vais ouvir a mesma mensagem. E quando vais ler a Bíblia só vai se encontrar essas mensagens. Você só procura as mensagens que falam da prosperidade, da riqueza, do bem-estar, do sucesso, da exaltação, da glorificação na terra. Se você se deparar com a passagem que fala da vida além morte, eu não quero saber disso, eu só quero saber que a minha vida vai mudar. Até eles pregam, olha, diz assim, toda hora ler a Bíblia, para quê? Para que ler a Bíblia? Ler a Bíblia, para quê?
quê? É fé, é fé, é fé, é fé para mudar a situação. Pode ler a tua Bíblia toda, não vai mudar nada. Sim, porque eles não querem que o povo leia a Bíblia para não abrir os olhos, para não compreender. São semelhantes aos católicos quando vieram na colonização. E né, o povo não tinha, né? Até hoje isso está como tradição dentro da Igreja Católica. Já não proíbe ninguém, mas como vem dos antigos, está no sangue, o católico não lê Bíblia. E se ele ler a Bíblia, vai procurar só onde está o nome da Mamãe Maria. Mamãe Maria, canções de sua Mamãe Maria, lavagem cerebral. Estava a falar com uma irmã hoje, me disse assim, mas não, eles não adoram, eles veneram a Mamãe Maria. Eu falei, o quê? Veneram? Eu falei, sabe o que significa a palavra venerar? Qual é a diferença que há entre venerar? Eu falei, vai lá na Bíblia e vai encontrar que na cidade de Efésios também o povo venerava a deusa Diana. A venerada Virgem Maria. E eles não sabiam que eu já estive lá. E eu lhe fiz umas rezas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores na hora da nossa morte. Amém. Oh, Ave Virgem, não sei o que, cheia de graça, Maria, não sei o que. A jovem sorriu. É isso aí, lavagem cerebral. Isso é outra coisa. Estou a falar das igrejas evangélicas com a doutrina da prosperidade, com a doutrina do bem-estar, com a doutrina do sucesso, com a doutrina das bênçãos. O que acontece? O homem não acha o que busca e fica viciado em buscar. Vais encontrar pessoas que estão há 30 anos, porque a mente dele foi transtornada, porque o que você ouve sempre é aquilo que você vai fazer o teu dia a dia. Então, e esses pregadores fazem reuniões todos os dias. É incrível. Todos os dias você vai ouvir a mesma coisa todos os dias. Como é que fica a tua vida? E você se torna um homem ansioso, cuidadoso, inquieto, sem paz. Jesus advertiu e disse à igreja, cuidado, vigie e ore em todo sempre, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que vão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Quais as coisas? Cuidado com os cuidados da vida. Cuidado com a sedução das riquezas. Cuidado com os prazeres. É a mensagem da igreja hoje. É a mensagem da igreja. Não da igreja viva, a igreja cadáver, o vale dos ossos secos, a sinagoga de Satanás. E os homens ficaram transtornados e buscam a riqueza profundamente, e buscam o bem-estar, o sucesso, e eles perderam a paz. É impossível terem paz por causa dos cuidados, da inquietude, por causa da pressão. É uma pressão muito grande. Eu tenho que ser rico. E você vê que o mundo sofre com isso. Quem ficou rico quer ficar mais rico. Vão se competindo. Quem é o homem mais rico da terra hoje? Eu não lhe conheço. Sabe o que acontece? Os homens que estão abaixo dele estão a trabalhar para lhe superar, não é para ser igual a ele. Talvez, pronto, para ser igual. Eu tenho que ser como Bill Gates. Trabalha à noite, perde sono. Sim, nos computadores. Anda em busca como poderei superar o Bill Gates. Como poderei comprar o carro do fulano. Como poderei ter a casa como do fulano. E trabalha quando ele conseguir, E o diabo nunca vai satisfazer eles. O mundo não satisfaz ninguém. Quando ele chegar o patamar que ele desejava, absolutamente muda da visão. E ele diz, isso é visão. Tem que ter visão. Visão do quê? Da glória de Deus e não da terra. Eles vos ensinaram, tem que ter visão da terra. Visão da terra é uma visão morta, visão do porco. O porco só olha para baixo, sim, só pensa nas coisas da terra, fala das coisas da terra, cuja esperança é terra, sim, e a glória para a confusão deles. Aleluia. Mas o verdadeiro crente tem a visão do alto. Aleluia. Eu falei que a sabedoria de Deus é isso aí, é investir para o amanhã. Qual amanhã? Amanhã daqui da terra, o amanhã da eternidade. Essa é a sabedoria do alto, sim, que consiste em demonstração do Espírito de poder. Por isso, homens que viram o invisível renunciaram ao mundo, renunciaram tudo, partiram em busca da invisibilidade e foram chamados de tolos. Como um homem está a buscar de algo que ele nunca viu? Como um homem investe toda a vida dele em algo que ele nunca ouviu falar, ou nunca viu, só ouviu falar? Sim.
São os homens sábios que fazem isso. Mas os tolos estão olhando somente para o hoje. Tudo que é aqui da terra não é amanhã, é hoje. Cuidado com a tua alma. Você não pode transtornar. Não, Deus jamais vai abençoar quem faz o contrário à sua palavra. Ele disse a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Em outras palavras, eu nunca atropelei a minha palavra. Eu falo e eu cumpro. Eu falo e eu cumpro. Eu determino e assim faço. Mas esses homens vieram e ensinaram: buscai primeiro as coisas e o reino dos céus vos será acrescentado. Nem as coisas conseguiram. Frustrados, desanimados, ansiosos, com desejo de suicídio, querem se matar. Você não sabia? Porque depois de 30, 40 anos que ele investiu em querer ser rico, em mover a vida melhor, depois ele para e os mesmos demônios que mentiram essa pessoa durante esses anos agora começam a lhe zombar. Você não sabe que nós é que te enganamos? Agora, para quê? Você já está velho, tua vida terminou, não adianta. Você investiu tudo que você tinha. Não somente o teu dinheiro, investisse o pouco que você tinha, a tua saúde, investisse o teu corpo, a tua idade, tudo. Agora você já está inválido. E agora? É hora de pegar na corda para se matar ou se atirar do prédio. Cuidado com essas doutrinas dos demônios. É incrível como o mundo foi atacado. Parece que o maior ataque que a igreja teve é esse aqui. Esse. Pior do que aqueles que buscaram o reino de Deus sem a sua justiça. Esses inverteram. Os outros omitiram. Esses inverteram. Então, olha o que Jesus fala. Que você não deve ficar cuidadoso pelo dia da manhã. Você não precisa ficar preocupado, porque o mesmo Deus que sustenta, glória a Jesus, aos pássaros e que veste os lírios mais que Salomão, ele terá cuidado de ti. Mas como terá cuidado de mim? Sim, vou te mostrar como você vai conseguir que ele te acrescenta as outras. Ele não mandou para você buscar as outras coisas. Número 1, para receber as outras coisas, você precisa achar o reino. Alguém me perguntou, explica lá no live, o que é isso, o reino dos céus? Escuta muito bem. O reino se manifestou desde Jesus Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus. Na dispensação do que era da igreja, ou então da existência do homem, o reino não estava na terra. Pela primeira vez, o reino se manifestou com Jesus Cristo. Esteve com Adão, claro, e Adão tinha perdido o reino, o paraíso estava na terra, agora Deus quer trazer o paraíso na terra, e já trouxe em Cristo Jesus. Mas esse paraíso que Jesus trouxe não é literário como Adão desfrutou. O paraíso de Jesus Cristo é o reino espiritual. O Senhor já não tem prazer dessa terra, não vai restaurar esse paraíso agora, essa terra agora. Ele vai ser destruído para Deus não reformar. Deus não vai reformar a terra, vai destruir os céus e a terra para criar novos céus e nova terra. Não haverá reforma, não, por causa do pecado. Levantai-vos e andai, porque não tereis paz aqui, por causa do pecado. Sim, e agora o Senhor veio estabelecer o reino. Você sabe o que é um reino? O reino é governo. Existe o governo de Deus. Existe o governo dos homens. E existe o governo do diabo. O governo dos homens é tão dependente. É dependente. Não pode andar sozinho. Não pode. Ou faz aliança com Deus e assim governarão na paz, na harmonia e vão prosperar. Ou então fazem aliança com Satanás e assim vão receber o troco de Satanás, cada um tem o seu salário. São os dois patrões. Estão aqui, os dons. Ou você serve a Deus, ama a Deus e assim receberás o salário de Deus, vida e vida com abundância. Ou você serve a Satanás e receberás o quê? A morte, a destruição e o roubo. Porque é isso que ele veio para fazer. E agora sim, veio o reino para trazer as pessoas no reino. Todos nós estávamos desviados como ovelhas. Todos nós estávamos em pecado. Não houve nenhum justo, nenhum sequer. Todos perdemos a glória em Adão. Agora veio Jesus para congregar o povo através da pregação do evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho, tanto do judeu como do grego. Quer dizer, todos os povos da terra poderão ser salvos através da pregação do evangelho do reino de Deus. E agora?
As pessoas precisam entrar nesse reino para encontrarem a vida. A vida só está no reino. Ele não é literário, ainda não é literário. Ele será literário, agora é espiritual. Por isso, quando o povo queria exaltar Jesus, queria lhe pôr como rei, e ele disse, não, o meu reino não é desse mundo. Aleluia. O meu reino é desse mundo. Quando Pedro feriu o servo, o Malco, o servo do sumo sacerdote, ele disse, põe a tua espada na tua bainha. Você está pensando que é? O meu reino é desse mundo. Se, glória a Deus, aleluia, quisesse, eu rogaria ao meu pai, eles viriam os anjos e desbaratariam esse incircunciso. Em outras palavras, ainda não chegou a minha hora de reinar. Ainda não chegou a minha hora de destruir os pecadores. Ainda não chegou a minha hora de tomar o meu reino. Um dia eu voltarei e esse reino que é espiritual se tornará literário. Ainda não. Mas agora, só serão salvos que entrarem no reino. É chegado até vós o reino dos céus. Crede no Evangelho. E assim vocês entrarão no reino. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por isso ele disse, busquem o reino. O reino não vai vir em você. Já está aqui na terra. Você tem que buscar o reino. Por isso Jesus chama o rei desse reino. Vinde a mim, busque-me. Eu já vos busquei. E Deus amou o mundo de tal maneira. E deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vos deu o reino. E ele disse, alegrai-vos, ó igreja, porque o Senhor vosso Deus se agradou de vós e vos entregou gratuitamente o seu reino. Ó filhinhos de Jacó, ó meninos, aleluia. É de graça que o Senhor trouxe o seu reino. Mas as pessoas têm que entrar no reino. E Jesus disse, é pelo esforço que os homens se apoderam do reino. Significa que tem que se esforçar para renunciar à tua vida, tem que se esforçar para largar o mundo, para entrar no reino, porque é um reino de justiça. Só os justos entram, como está escrito no livro de Isaías, que o Senhor tem estabelecido um caminho santo. Somente os santos devem andar nesse caminho e os imundos não podem andar. E esse caminho é o seu reino, que, aleluia, que está a preparar os homens para entrarem no reino, o reino literário de Deus. Nesse reino é como o deserto. Viu os filhos de Israel saíram no Egito, reino das trevas, reino do diabo, reino dos homens. Sim, homens que tinham conexão com o diabo e os levou para o deserto. O deserto representava reino espiritual de Deus. Canaã representava reino literário de Deus. E essa caminhada, saímos do Egito no mundo e entramos no deserto para a preparação no reino de Deus. E por isso o Senhor estabeleceu regras no seu reino. Há regras no seu reino. E Ele deu uma lei, aleluia. Não era reino, era simbólico. Sim, o reino veio com Jesus Cristo, ainda assim espiritual. Não é simbólico. O reino de Jesus é espiritual. Uma coisa é simbólica, outra coisa é espiritual. Sim, vai haver o reino literário no milênio do Filho de Deus, aleluia. Mas agora é reino, aleluia, espiritual e real. E os homens devem entrar nesse reino com justiça. Por isso ele disse, não busquem somente o reino. Quem buscar somente o reino não vai achar o reino. Reino com a sua justiça significa regras, com a sua palavra. Porque todo mundo queria ir para o céu. Quem não queria ir no céu? Quem não queria fugir da ira de Deus? E João os viu, os fugitivos, os pecadores fugindo sem buscar, querendo entrar no reino de Deus sem a justiça. É impossível. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? O mesmo Jesus também os repreendeu. Escorpiões e serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Eles queriam o reino, mas não queriam largar o pecado. Por isso Jesus disse, busque em primeiro lugar, o mais importante, o reino de Deus com a sua justiça. Se buscares o reino sem a justiça, não entras. E você vai se enganar. E assim se enganaram esse povo. Se enganaram, pensaram que estavam no reino dos céus, que já haviam entrado no reino. Se chamaram de filhos de Deus. Se vangloriaram por participarem de uma igreja. Sim, sois filhos de Deus. Não. Sem a justiça, ninguém vai entrar nesse reino. Ninguém. Por isso a porta é apertada, estreita para entrar nesse reino. Que você tem que renunciar à sua vida, é a justiça, e assim poderás entrar. E quando você entrar, você se torna filho do reino. Filho do reino significa filho de Deus, nome escrito no livro da vida. Herdeiro de todas as promessas. Viu? Para Deus acrescentar as outras coisas, você tem que entrar primeiro no reino, porque as outras coisas é uma herança que você tem direito como filho. E se você buscar essas outras coisas sem primeiro se tornar filho do reino, é impossível você as alcançar. Frustração por frustração. Até você pode as ter, mas não vão trazer paz em você. Pois está escrito, a bênção do Senhor é a única que enriquece e ela não acrescenta quê? Dores.
Eu não estou a dizer que o facto de você ter, já entraste no reino. E eles enganaram as pessoas assim. Consideraram os filhos de Deus os que foram abençoados. Nessas sinagogas de Satanás, eles não aceitam um homem que leva a sério o evangelho. Eles não aceitam. Você está saindo de lá, você sabe. Alguém que está preocupado com a palavra, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que foge do pecado, vão te chamar, que é isso? Você já quer ser o quê? Você está pensando que você é alguma coisa? Você não é nada. Olha a tua vida. E eles sempre mostraram a vida da pessoa. Vida física. Olha a tua vida. O que adiantou você orar, jejuar e andar como santo, mas você anda na miséria? E eles dizem, não. Eu prefiro não ir para o céu e ser um homem de manjares delicioso. Eu prefiro ser abençoado aqui na terra do que ir para o céu. Aí é? É isso que vocês falaram. Maltrataram os justos. Lembra-te que em Israel é assim. Todos que eram justos eram sufocados. Os justos gemiam. Os justos suspiravam no meio dos pecadores. Como Ló, que era enfadado por causa dos pecados de Sodoma. Os justos sofrem no meio dos ímpios. E os ímpios se vangloriam em cometer o pecado. E essas igrejas são assim. Por isso você vê, os pastores que são promovidos são os que mais maltratam. Não é que os outros estão bem. Os que mais maltratam são os que chegam a ser líderes, bispos, grandes homens de Deus. E são chamados grandes. Os homens mais adúlteros, mais fornicadores, mais fofoqueiros. Fofoqueiro, você que é estrangeiro, significa um caluniador. O homem que comete mais injustiça é o que é mais promovido, porque é o reino da injustiça. Esse nosso reino não é da injustiça, é da justiça. O reino das trevas, o reino dos homens é da injustiça. Por isso, eles são promovidos pelas suas práticas maliciosas. Recebem, glória a Deus, recompensa que lhes adivinha. Veja só, por exemplo, como os homossexuais são exaltados na terra. Por quê? Para atrair outros. É só ser homossexual e as portas se abrem. Não estou falando porta do céu, porta da terra. E assim o diabo lhes dá uma sabedoria, uma inteligência. Não inteligência do alto, diabólica. Para fazer alguma coisa. Se não é escritor, é cantor. Se não é cantor, é não sei o quê, é um pintor, se não sei o quê. Tem um talento. É incrível, vocês ainda não deram conta? Paulo falou, e eles recebem a recompensa que lhes adivinha. Sim, eles recebem essas coisas, mas com castigo também. Porque vão gemendo com todo tipo de enfermidade. E a quem está de fora, gemendo, lutando pela vida, e ele vai descobrir esse mundo. Você não sabe que todos, aleluia, que conseguiram, tinham que tornar homossexual. Você não sabe que você, se você quer, muda, a vida muda. E outros ignorantes vão entrando. Só que no mundo deles há entrada, não há saída. No nosso mundo não, no nosso reino não. Você se quiser sair, sai. Você entra se quiser sair, hoje sai. Mas no dele não, porque ele força. Você entra e automaticamente serás obrigado a permanecer aí. O dia que você dizer que quero sair, ele te mata. E o arrependimento já dentro da cadeia. E agora, ouviste o que significa o reino de Deus? É o governo de Deus espiritual na terra, que um dia será literário. Já existe esse reino literário no céu. No céu esse reino é literário. Aqui na terra é espiritual. Mas nós, para irmos no literário, precisamos entrar no espiritual e andar na justiça. E assim, as outras coisas. Jesus não falou, buscai primeiro o reino dos céus e depois é que vocês vão buscar as outras coisas. As outras coisas não se busca. Ele reprovou aqui, por quê? Por que vocês andam ansiosos? Esse buscar não é trabalhar. Não pense que o reino de Deus é o reino dos preguiçosos. Não, esse buscar não é trabalhar. Você trabalha, e o povo Jesus falou, digno é o trabalhador do seu salário. E Paulo disse, aquele que não trabalha não deve comer. Não pode comer. Sim, desde Adão é com o Senhor que comemos o nosso pão. Ok, buscar é quê? Ansiedade, ociosidade, sim, inquietude pelo dia da manhã, cuidados da vida. Preocupados. Jesus disse, olha vocês que andam preocupados com o dia da manhã. Vocês não sabem que o dia da manhã cuidará de si mesmo e basta cada dia com seu mal. Isso significa que Jesus estava a falar, descansa nas minhas promessas, ó meu filho. Descansa na minha palavra. Tu tens a minha palavra. Tome a minha palavra. E esses vão dizer, eu tomo posse. Toma posse do quê? Das bênçãos. Toma posse do reino de Deus. Quando Paulo falou para Timóteo tomar posse,
não lhe falou para tomar posse do dinheiro, nem do carro, nem do avião. Toma posse do reino de Deus. Vocês não tomaram posse do reino de Deus e vocês querem tomar posse das bênçãos. E assim frustraram o povo. E o povo se tornou amaldiçoado. Pois com maldição são os amaldiçoados. Eles deram cargas pesadas, nem eles com um dedo conseguem mover. E assim o povo vai gemendo em busca do sucesso, em busca do casamento, em busca do bem-estar. Os mesmos demônios que eles atacam o povo, aleluia, o mesmo demônio que eles manda lá, vão buscar solução, vão conseguir. Mas como o diabo é estratega, alguém vai contar testemunho, alguém vai dizer que minha vida mudou, alguém vai dizer que eu curei, alguém não sei o que. Essa mesma irmã estava me dizer, ai, mas eu vi uma senhora que via a Nossa Senhora do monte, não sei se é do monte, lá não sei se é onde, qual é a província. Ele via, aparecia, e as pessoas iam lhe procurar, e eram mesmo curados. Ele resolveu o problema. Eu disse, não, mentira, o diabo não resolve o problema de ninguém. Mas não, eu vi, eu disse, é mentira. Olha aí, ele tirou o câncer aqui e meteu aqui. E essas pessoas se tornam escravas. Ai, quando eu tinha câncer no coração, a mamã Virgem Maria tirou meu câncer. Eu te curei mesmo. Depois de alguns tempos, o mesmo câncer se manifesta aqui. Tirou o câncer e colocou o quê? A insônia. Tirou o câncer, tirou o marido de casa. Tirou o dinheiro. Ouviste como é que o diabo faz? E vocês pensam que isso é bênção? Isso não é bênção, não. Maldição por maldição. Por isso vocês saíram de lá frustrados nesses altares, aleluia, que vos ensinaram a buscar primeiro as outras coisas e que o reino vos seria acrescentado. O reino é prioridade. Quem achou o reino já achou todas as coisas, porque o reino dá promessa, fez promessa, há uma herança para receber. E o mesmo Deus que é o dono desse reino, ele vai acrescentar as outras coisas, segundo, claro, a vossa fé. Não significa que as coisas vão vir automaticamente como uma tomada. É só mexer na tomada. Não. Terás que crer, terás que pedir, crer, esperar e no seu tempo. Se for da vontade dele, aquilo que você pede e você creu, ele vai conceder. Se não for da vontade dele, ele não vai te dar. Porque o Senhor não entrega escorpiões, nem serpentes, nem pedras aos seus filhos. Ele dá boas coisas, bênçãos que fazem bem aos seus filhos. E é uma herança, é um direito, é uma promessa, há um pacto que você está conectado. Você está na aliança, no pacto. E então entra somente no reino e as outras coisas te serão acrescentadas. Mas vocês buscaram as outras coisas. Infelizmente. Andam atrás das outras coisas. E assim colocaram nos vossos corações os cuidados. Porque vocês ouviram, estão sempre a ouvir isso. Os cuidados entraram dentro de você. E vocês se tornaram também, porque eles também se tornam orgulhosos, soberbos, arrogantes, cegos que pensam que estão a ver. Sim. Cobiçosos de vanglória. Avarentos. É isso que traz buscar as coisas. Doentes. Quero doenças espirituais como físicas. Seguem aos que servem a Satanás. Ouvistes ao povo do Senhor. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque a barriga vai ser aniquilada. A comida vai ser aniquilada. Sim, o mais importante é a tua vida ou então a comida. O mais importante é o teu corpo ou a roupa na qual você perde paz. Fica a pensar no dia da manhã, a pensar no casamento, no marido que não vem, no filho que não nasceu, no filho que saiu de casa. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, confia no Senhor. Está escrito, entrega o teu coração, o desejo do teu coração a Ele. E Ele vai suprir todos eles, todos. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E enquanto eu estou falando agora aos filhos de Deus, porque vieram viciados com essas coisas, e vocês pensam que Deus vai vos atender na ansiedade, é impossível. É preciso você ter paz. Aquieta-te. Confia no Senhor. Descanse nas suas promessas. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Sim, aleluia. A seu tempo, ou depois de haver desfeito a vontade do Senhor, precisais de paciência, porque o que há de vir virá, não tardará. Se tardar, espera, certamente virá, porque o meu justo vive pela fé. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, ansiosos, parece, Jesus, olha, ele repreendeu a vossa ansiedade, os vossos cuidados, a vossa inquietude. Vocês poderão aumentar a altura do vosso corpo? Não.
A vossa ansiedade, quietude e ociosidade pode mudar o vosso cabelo preto para branco? Não. Em outras palavras, sabe o que Jesus quer dizer? Que isso não vai trazer as coisas que vocês querem. Nessa busca desenfreada das coisas, as coisas não virão. Quanto mais você busca as coisas fogem de você. E deixa doenças no coração. Um vazio muito grande. Frustração, depressão. Todas as pessoas que ouviram essas mensagens estão a terminar deprimidos. A maioria deles. Depressão profunda. Frustrados. E não somente isso, a finalidade disso, não somente para vocês ficarem doentes e depois irem para o inferno quando morrerem, mas também é vocês levantarem os olhos para o céu e blasfemarem a Deus. Depois de muitos anos que você deu crédito nessa pregação, depois de anos e anos que você acreditou num Deus que abençoa, sem poder entrar no reino, porque não te mostraram o reino, eles estão na porta. Eles nunca entraram e não querem que ninguém entre. Depois de muitos anos você vai achar que Deus é o culpado. Deus é injusto. Como é que abençoa o irmão fulano? Vai no irmão fulano, vai te falar, eu tenho dinheiro, mas porém sofro nessa área. Mas o orgulho humano lhes impede, ele nunca vai te falar. Se vier no altar, fala aí. Vocês não estão a ouvir aí. Não estão a ouvir o que os pastores estão a vos falar? E não é só na IURD, em todas as igrejas hoje, até as mesmas tradicionais, já saíram do tradicionalismo, as próprias igrejas, já todos em busca das coisas. Todos. Sabe por que eles também imitaram? Os pentecostais antes não pregavam as coisas. Antes não. Até tinham vergonha de pedir oferta. O pastor ficava com receio até de pedir contribuição na igreja. Mas quando vieram os neopentecostais, foram obrigados a mudar, porque estavam a perder a audiência. Não que lá tinha Deus. Porque eu falei também, não adianta buscar o reino de Deus sem a justiça, porque há uns que buscaram o reino sem a justiça. Não pregaram a terra, pregaram o céu, mas não houve justiça, também não entraram. E quando começaram a perder a audiência, então se reuniram e viram, epá, o Edir Macedo está nos trazendo danos. Jorge Tadeu está tirando todas as almas. Valnice Milhomem. Não sei se quem, mas não sei apóstolo, não sei quem. Os brasileiros, Tidi Jegas, Benny e outros pregadores da prosperidade, os neopentecostais, a nova era. Eles estão arrastando, tirando as pessoas das nossas igrejas. E pararam. O que eles estão a seguir? Estão a seguir as promessas. E automaticamente disseram, ok, vamos também falar a mesma linguagem para manter o povo. Quando começaram a falar essa linguagem, o povo ficou equilibrado. Ok, agora já não vamos sair. Vamos continuar aqui, porque aqui também se fala da bênção. Não é só céu, 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 céu. Todo dia céu, céu, céu. Ai, o céu, céu, céu. Todo dia o inferno é terrível. Não, não é isso a mensagem que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que eu vou ter um limousine, um RAV4, um V8. Eu vou ter um arranha-céu. Eu vou na calçada da fama. Eu vou nas muralhas da China. Eu vou comer em restaurante mais caro da cidade. Eu vou ficar no hotel 5 estrelas. Ai, eu vou passear para Torre Eiffel. Você que foi na Torre Eiffel. Ei, você é angolano? Pergunta aí a Olga. Foste na Torre Eiffel, o que você falou, Olga? Falaste, essa é a famosa Torre Eiffel? Sim. O engano da alma. Quando você ainda não experimentou aquela coisa, você pensa que vai mudar a tua vida. Ai, o dia que eu for na Torre Eiffel. Ai, Torre Eiffel. Chegaste na Torre, alguém foi na Torre Eiffel e ele me falou, essa sanzala que eu ando a ouvir, cheia de capinha em volta, disse, mas o que tem aqui? Não, esse é mesmo aquele ferro. Assim como eles promovem seus heróis, promovem também lugares, fazem seus santuários. Eles são santuários da terra. E vocês vão lá dar dinheiro. Por que gastar vosso dinheiro naquilo que não é bom, que não pode satisfazer? E vai lá na Torre Eiffel para pagar só para ver aqueles ferros aí, aquela estrutura. Muda o quê? Sai de lá frustrado. Vai dormir em hotel 5 estrelas, hotel de charme. Ai, lá não sei, eu vou passar uma noite lá na cidade chamada Mahatma.
Aí Manhattan, a cidade dos ricos. Ai, aí tem lá uma lagoa. Oh, você pode passear. Vai lá, sai no Manhattan com teu vazio. Oh, o dia que eu pisar na calçada da fama, minha vida vai mudar. Não muda nada. Só o Senhor pode satisfazer vocês. Ouvistes? Sai desse meio. É hora de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e seremos satisfeitos, cheios de paz, aleluia. Ainda, glória a Jesus, que a figueira não produza, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as malhadas sejam roubadas, ainda que o produto do campo se escasseia, eu me alegrarei no Senhor meu Deus, o Deus que salvou a minha alma. Jeová é a minha força e Ele me fará cavalgar sobre as alturas da terra. Essa cavalgar para eles, Ele vai me prosperar. Não! Cavalgar sobre as alturas da terra, andar com Deus como aleluia, como águia que voa e nunca se cansa, e continuar firme, ainda que essas coisas desapareçam na tua vida, como águia. Sim, glória a Jesus, forças renovadas, pois você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar. Os mais mancebos que ímpios vão se fatigar, mas você é resistente no caminho do Senhor, firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e você terá a esperança do amanhã. Oh, aleluia, vivendo nesse mundo cheio de dificuldades, mas você terá paz. Mas o mesmo Deus também da justiça e de paz, Ele vai acrescentar as outras coisas segundo a sua fé. Eu nunca preguei dinheiro. Nunca preguei dinheiro. Nunca falei, ai, vem trazer dinheiro e Deus vai, não sei o que. Não usei essa mensagem. E sabe o que Deus faz comigo? Deus sempre me prosperou. Sempre. Todos que estiveram comigo sabem. Aleluia. Deus sempre trouxe glória a Jesus Cristo. Uma vez eu falei assim, ei. Vocês da Universal me roubaram dinheiro, né? Vocês me roubaram dinheiro, vocês vão pagar, porque assim está escrito. Quando o ladrão é apanhado, vai pagar 7 vezes mais. E eles pagaram. Sabe como pagaram? As pessoas prósperas, muito prósperas. Na altura até não eram tinha um pouquinho, vieram prosperar no meu ministério. Porque quando o altar está puro, se vocês não sabiam, é um altar santo, então as pessoas vão alcançar as promessas de Deus. Naqueles altares, vocês estão a fazer não para Deus, para Baal. E as pessoas começaram a sair de lá, não fui lá lhes fazer a cabeça, eles que vieram. E o Senhor falou, viu? Estão a pagar. Não essas pessoas que pagaram, eles perderam aquilo. Despertaram, Deus abriu os olhos deles, foge! E eles fugiram. Glória a Deus! Não precisei pregar as outras coisas. Não precisei buscar as outras coisas como eu as busquei. Quando eu as buscava lá naquela sinagoga de Satanás, mais derrotas eu tinha. Quando mais eu pensava, mais derrota, pensava nas coisas, mais derrota eu tinha. Falta de paz, angustiado, aflito, desanimado, porque eu todos os dias ouvia isso. Você não aceita não, você é rico. Até já me ensinaram assim, você é o próprio Kimberlite de Deus na terra. Em ti estão os poços de diamante. Explora somente isso. Olha a mentira. Que eu era um Kimberlite. Eu era um poço de petróleo. Aleluia! Não precisa isso. Essas coisas vão passar. Por isso Jesus disse para vocês investirem no reino dos céus. E esse investir não é dar dinheiro. Vos enganaram, não? Você tem que acumular riqueza quando você traz dinheiro para a casa de Deus. Mentira, essa riqueza não é material. No céu não entra ouro nem prata da terra. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Paulo fala, essa riqueza não é material, é a sabedoria, a ciência de Deus, ou então o conhecimento de Deus, a riqueza das riquezas. Sim, já vos falei que Deus me prometeu as riquezas encobertas, sim, as riquezas da escuridade, e como não tinha muito conhecimento, eu pensei que era o ouro, era o diamante, era os dólares, e busquei isso, mas depois Deus me mostrou, não foi isso que eu te garanti.
É a minha sabedoria, aleluia, é o meu conhecimento, glória a Jesus Cristo. Então busca o conhecimento, é esta riqueza. E quando você alcança o conhecimento, quando você tem a sabedoria, que é o reino de Deus, então o Senhor, segundo a tua fé, você vai pedir e Ele vai te conceder, porque Ele prometeu: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, não é para buscar as coisas, o reino. Bate a porta do reino. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Então, prestem atenção, queridos irmãos. Isso não trouxe paz em vocês. É só frustração, desânimo. Sim, tudo mentira. Não passou de mentira. Esses pregadores não conhecem Deus. Eles não são de Deus. Eles são do diabo. São sinagoga de Satanás. São mentirosos. Porque eles trabalham pelo salário. E eles é que ficam ricos e vocês pobres. Sabe por quê? Porque vocês fazem e Deus nunca faz em vocês. Ao fazerem, eles estão sempre a crescer financeiramente. Ouviste? Daqui a pouco o homem que está a te pregar veio de chinelo, daqui a pouco já tem um carro tubarão. E ainda vem contar testemunho, para a vergonha deles. E vem contar testemunho. Deus, como o testemunho de Valdemiro Santiago. Eu como em qualquer restaurante. À custa de quem? Que você come em qualquer restaurante. Pregando o quê? Deus. Se pregasse Deus, Deus também abençoa o seu servo. Não nego isso. Como me tem abençoado. Deus abençoa o seu servo, que pregou a verdade e vivendo a mesma verdade. Agora, você prega o dinheiro e as pessoas te trazem dinheiro e o povo nunca foi abençoado. Você tem coragem de vir contar o testemunho? Que isso? E vir e dizer: o Senhor me tem abençoado, eu tenho casa no sítio tal, eu vou em qualquer país, moro ou durmo no hotel 5 estrelas, à custa dos outros. Sai do meio deles, povo meu. É primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E você pensa, você também que é adorador da internet, que está sempre a criticar, que você já tem Deus. Você está perdido também, você. Você está perdido. Tem gente aqui na internet que só estão a criticar os pregadores, os ministros. Só anda atrás de notícias ruins. Ok, eles são isso. Você não está mentindo. Mas agora, e você? Você é pior do que ele. Pior do que ele. Ouviste? Vocês andam em adultério, na fornicação, são mentirosos, corruptos, e vocês querem somente manchar o nome de Deus. Não em nome deles, o nome deles já está manchado. Você não sabe, vocês não estão ajudando. Porque se vocês pregassem a palavra de Deus, estariam a ajudar as pessoas, não somente a sair dessa sinagoga de Satanás e a se converter. Mas vocês, ao trazerem só escândalos, o escândalo não vai converter ninguém. Por isso o povo está a sair daqui e vai do outro lado. Olha o que está acontecendo, o que falou o Senhor a Elias. Quem escapar das mãos de Jeú vai cair nas mãos de Ben-Hadad. Quem escapar das mãos da espada de Ben-Hadad vai cair na espada de Eliseu. É isso aí. Sai da Universal, vai na Pentecostal. Pentecostal, sinagoga de Satanás. Sai da sinagoga da Pentecostal, vai nos novos movimentos proféticos. Adivinhadores, quimbandeiros, pior ainda mais. E o povo está a bailonçar. Por quê? Porque o diabo já sabia disso. Eles vão descobrir que aqui não está a dar. Está vendo? Aqui não está a dar. Não está a dar no sítio tal. Os seus mensageiros, os evangelistas de Satanás vão: olha, está lá no sítio tal, está a dar as profecias, as pessoas estão a ser abençoadas. A pessoa foi daí, vai lá. Pior ainda. Foi daí, vai. E agora o povo. Depois o povo fica em casa. Não estou falando que eles estão em casa buscando o Senhor. Ficam em casa frustrados, olharam para o céu e ofenderam Deus. Disseram: nunca mais vou te buscar. Tu és mentira. Perdi tudo lá. Me enganaram. Não foi Deus que te enganou. Foram homens, porque você deu crédito às mentiras. Você, na sua ignorância, caiu no erro, no laço de Satanás. Porventura, talvez ninguém te despertou. Quantos estão a afrontar aqui? Mas você, eu não estou a despertar. Talvez alguém te despertou e você chamou ele porque te prepararam a tua mente. Endemoniado. É o próprio diabo. Como falou aquele falso profeta aí, o Chiuto.
Cheuto, falso profeta, adúltero, fornicador, falou que eu era um diambeiro. Aí ele está fumando, não gosto de responder, nunca estava, ele falou já há muito tempo. Agora o Espírito Santo quis que responder. Oh, Cheuto, presta bem atenção, escuta muito bem. Se eu sou profeta de Deus, Cheuto, você vai vir dobrar o joelho diante de mim para vir se arrepender e confessar o meu Deus. Você dissesse que eu fumava lhamba. Se eu falei que o falso profeta Tibi Joshua é falso profeta, eu menti, eu vou dobrar o joelho ao falso profeta Tibi Joshua. Mas se eu falei a verdade e você falou mentira, você vai vir se prostrar diante de mim. Ouvi, seu Cheuto? Eu não estou aqui a vos despertar para com interesse. Não vos conheço. Muitos já nos conhecemos, mesmo à distância. Mas a maioria não. E não, você pode não desconta. Olha para mim. Me procurou um general. Ele está me ouvindo hoje. Não vou falar o nome. Alguém disse, falou do meu filho, diz assim: ah, eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Mas não vou me apresentar, porque o teu pai fala tudo no ar. Não, eu nunca falei nome. Tem pessoas grandes que me procuraram desde há muito tempo, nunca falei o nome dele. Olha, o fulano foi lá. Não. Eu tenho que guardar a imagem deles. Glória a Jesus. Aleluia. Preste atenção. Olha o que o general falou no sobrinho dele. General de 2 estrelas. E ele me procurou. Ajudei ele, oramos. E foi para a casa dele. Ele esperava que eu depois começasse, porque eles quando vão nas igrejas dos falsos profetas, e ele se apresenta: eu sou ministro, sou deputado, sou general, sou comissário. Acabou, registra já o número e tal. No dia seguinte, à tarde, já vai ligar: e como está o senhor general? Primeiro, tipo, não quero nada. Como está? Depois vem as profecias: ai, Deus me revelou, eu sonhei hoje, Deus me mostrou, sempre colocando problemas para tirar o dinheiro do coitado do deputado. E ele, como quer solução, vai dar. E esse general falou assim ao sobrinho dele: poxa, esse homem mesmo é homem de Deus. Sabe por quê? Nunca me ligou. Nunca. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu, ele é que me liga. Não pense que eu sou orgulhoso, não, não. É mesmo assim. Por isso Naamã falou: vai tomar banho. Ah, quem? Eliseu? Vai tomar banho 7 vezes. E o orgulho do general caiu. Ai, e viu que o servo dele que foi atrás de quem? De Naamã? É assim que o diabo quer. Que você vá atrás. Vá atrás. Nunca. E o homem reconheceu que isso é uma virtude de Deus. Porque onde ele foi, depois que ele se apresentou, acabou. Visitas e o resto, porque sabe, ele tem. Nunca. Falei isso por quê? Por causa de você que pensa que o despertar que eu estou a fazer, há um interesse nisso. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu de tal maneira crucifiquei a minha vida. O mundo, aleluia, não é digno mais para mim. Quer na abundância, quer na miséria, nas necessidades, como disse o apóstolo Paulo, somos a mesma pessoa, aleluia. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse despertar é sem interesse, é pela tua alma. Deus me levantou para isso, para te dizer: sai do meio dele, corre, foge, porque a espada, o vingador de sangue está a vir a tua atrás, ele vai te matar. Quem é o vingador de sangue? Satã. Ele vai querer a tua alma, está atrás da tua alma. Por isso você entrou nessa porta, chamada porta larga, para te levar para o inferno. Se você fugir, você estará escapando com a tua alma. Escape, como o pássaro foge do laço do passarinheiro. Vai, corre. E eles têm sempre o truque de te ameaçar e te ligar e te dizer: se você não voltar, tu vais perder tudo, vai perder o filho. Ouviu? Tiraram as garras. Não é esse que dizia: Deus vai abençoar, ai, Deus é bom. Agora que você lhe abandonou, já virou feiticeiro. Vais perder tudo, vai morrer o filho. É isso que eles eram. Só que você não sabia. Não tenha medo das maldições deles, porque se você o fez em nome do Senhor, pode ser feiticeiro, não vai conseguir te amaldiçoar. Como eu falei a outra senhora que também esteve num outro falso profeta chamado Mwana Nzambi, daqui de Angola. E eu falei: não temas, que ele não tem poder para te amaldiçoar. Ele não é Mwana Nzambi, ele é Mwana Kadiapemba. Kadiapemba na minha língua é Satanás.
Moana é filho. Quando ele fala Moana Nzambi, diz que é filho de Deus. Ele não é filho de Deus, não. O filho de Deus anda na justiça. Glória, não rouba ninguém, não mente ninguém. Filho de Deus vive a palavra. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os vossos desvarios estão a aparecer. Quando eu falei que os vossos desvarios iam aparecer, vocês duvidaram. Agora não está aí? Muitos estão à espera. Uns já me disseram assim: estamos à espera que cada profecia que você deu que se cumpra. Pode ficar de pé, não precisa sentar. Não vai demorar. Fique de pé e espera. Assim como as outras já começaram a acontecer, todas elas vão acontecer. Se os americanos lançarem bomba aqui em Angola, então eu menti. Resista a isso. Se a terceira guerra não arrebentar nessa década, eu sou falso profeta. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja. Eu não vos falei que vocês entrariam na miséria? E agora? Não vos falei, ou falsos profetas? Não vos falei? Vocês andam agora atrás, uns estão a virar quimbandeiro. Já eram quimbandeiro, estão a assumir agora a quimbandice. Porque o quimbandeiro não precisa muita gente. Atende uma pessoa. Estão aí atrás das pessoas, casa a casa, para ir recolher as ofertas. Não entregue as vossas ofertas a esses falsos mestres. Ai, vão te odiar. Eu gosto que me odeiam. Por isso eu sempre... Alguém está a orar aí, sabe, né? Alguém está a orar, está a dizer: Deus, não permita que ele fala. Não permita, Deus, não permita. São aqueles que me amam, não são homens maus. Homens que me amam, estão na intercessão assim. Ele até está a rir, está a dizer: Deus, não permita que ele abra a boca. Não permita. Desta vez o Senhor ouviu a tua oração. Aleluia. Eu, antes de entrar, liguei para alguém. E ele me falou assim, uma pessoa da minha parentela. Não vou falar também o grau. E ele me falou: papá. Ah, eu já falei também lá, né? Diz assim: pá, deixa eles. Não lhes toca mais, já? Eles tocam. Eu falei: ok. Não vou lhes tocar. Ele falou: oh, tu também, você pode falar, depois fala. Então já não sou eu. Afinal, glória a Deus nas alturas, o Filho de Deus. E agora eu termino para dizer: busca o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão te seguir. Olha só, se aqueles que não tinham reino, mas também tinham as promessas. E estas bênçãos virão e te alcançarão. Não é você que vai atrás delas. Elas virão e te alcançarão. As bênçãos. Mas antes que? Se você guardar a palavra do Deus vivo. Se você permanecer na presença do Senhor, na lei dizem: se você guardar a lei, estas bênçãos virão e te alcançarão. Então as bênçãos seguem os abençoados. Os amaldiçoados lhes seguem o quê? Maldições. Todo homem que não entrou no reino é um amaldiçoado, porque todas as maldições, desde Adão até a última que foi declarada ao ser humano, faz parte. Até as que não estão na Bíblia, as adquiridas, familiares, que você cruzou no caminho. Você fosse se envolver com uma mulher amaldiçoada, e o sexo, os dois se tornam um no sexo. Você toma as maldições dela e ela te dá também as suas. Vocês não sabiam disso, né? Vocês querem fazer sexo quer dizer, desordenadamente, não com a tua parceira. Você recebe maldições, ele é amaldiçoada, ele é amaldiçoado. Trocam demônios, maldições, porque no sexo que se torna um. Com quantas você se envolveu? Vocês vão e fazem sacrifícios a esses altares, se tornam, já eram amaldiçoados por não conhecer a Jesus, se tornam ainda mais amaldiçoados, porque Deus prometeu amaldiçoar aqueles que oferecem sacrifícios a outros deuses, e as dores lhes seriam acrescentadas. Ouvistes? E como vocês querem que as bênçãos vos seguem? Não, são maldições. Falsas bênçãos seguirão, para te enganar você e permanecer lá. Mas a bênção só segue o abençoado. E só são abençoados os filhos de Deus, pois somos benditos com pai quem? Abraão. Somos benditos com pai Abraão. E Abraão não andou na carnalidade. Abraão agradou a Deus e ele lhe apareceu e lhe disse: "Sê fiel, ande na minha presença,
seja perfeito, anda na minha presença e eu vou te abençoar. Olha a exigência de Deus. Anda na minha presença, seja perfeito e eu vou te abençoar. E esses estão a dizer, Deus vai abençoar andando na carnalidade. Vos enganaram, vos mentiram. Não se preocupa com o dia da manhã. Ande na fé, tenha confiança em Deus, vive na esperança. A esperança em Deus não é vã esperança, num Deus que você não conhece, num Deus que você conhece, que você aceitou de coração, que te salvou lá no Calvário. Tenha esperança, aleluia. No manhã, glória a Deus, se alegra na esperança. Ser, aleluia, perseverante e paciente na tribulação. Alegra-te na esperança. Fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu que as outras coisas serão acrescentadas. Não precisa fazer propósitos para você ter as outras coisas. Não precisa, aleluia, ir para Jerusalém. Não precisa ir não sei para onde. Você precisa somente entrar no reino dos céus. E o reino dos céus você entra em qualquer lugar, é através do coração, cresce com o coração para confessar o que você creu na boca, e todos aqueles que invocaram o nome do Senhor não serão confundidos, mas invocar como? Em vão, não, de todo o coração, como creram de todo o coração, amaram o Senhor, ou amam o Senhor, então esses são filhos do reino, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus! Amém? E aí vem a conversão. Fora não há conversão, a conversão está lá, tem que entrar na porta. Aqui fora uma conversão, tudo que você vê é falsa conversão. Só no reino de Deus o homem se torna nova criatura. Por isso eles são chamados filhos do reino, porque entraram no reino. E eles vos ensinaram, não precisa se esforçar. Ai, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência, guerra. Olha aí, Paulo considera o crente como um militar, da milícia, do exército do Senhor, e não é Paulo, o Espírito Santo, aleluia. Paulo no Espírito diz que o crente é um atleta cristão, atleta competidor. Vais competir com teu irmão? Não, competir com o diabo. Ai, todo aquele que luta, de tudo deve se abster. Correi, eu alcançareis. Não se lembra, Paulo disse que eu não estou batendo os meus muros como no ar, na incerteza, não, no alvo próprio. Então você é um guerreiro. Desde o dia de João Batista se faz violência, guerra. No reino dos céus, tem que se esforçar para entrar. Quem entrou alcançou vida. Pode rebolar e grita, consegui. Mas ainda assim o inimigo vai perseguir você à distância para querer te enganar e você sair. Muitos entraram e saíram. Mas se você perseverar até o fim, está escrito, serás que? Salvo. Irmão Marcelino, você é verdadeiramente profeta de Deus. Sou mesmo profeta. Eu recebi o testemunho do alto. Quando vocês estão me perguntar quem te consagrou apóstolo, quem é que consagra os homens? É o homem. Ai, o próprio Deus. Aleluia. O ministério, então, o evangelho que eu estou a vos pregar, não recebi de homem algum. Faz comparação. Tem um rapaz que me disse, ai, vocês que saem da Universal são todos iletrados, não sei o que. Eu falei, é para a tua vergonha. A vergonha na tua cara. Eu não prego como prega Edir Macedo. E não aprendi com Edir Macedo. Aleluia. Se eu aplicasse o que eu aprendi com Edir Macedo, estaria a pregar, Deus vai abençoar, você não deve aceitar, você tem que se revoltar para ter dinheiro. Não aceita isso. E agora? Não recebi de homem algum. Se não é o homem que me passou, como vou buscar consagração do homem? Não. Vou falar até que os outros não gostam de ouvir. Uns gostam, outros não. Olha o que eu vou falar. Sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Sem contradição. Não é o maior que vai, como fez o falso apóstolo Valdemiro Santiago, e o Josimar, o seu adjunto, lhe consagrou apóstolo. Olha a contradição. Não foi Abraão que ungiu, que abençoou, então ungiu não, que abençoou Melquisedeque. Foi Melquisedeque, e Paulo diz sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Sim, aquele que tinha as promessas de Deus foi abençoado, aleluia, por Melquisedeque. E Paulo admirou, suspirou, disse, quão grande era aquele homem que até abençoou o patriarca, o grande patriarca Abraão. Quer dizer que Melquisedeque era mais. Quem poderia me ungir aqui na terra? Quem poderia vir por o azeite dele aqui? Aleluia.
Deus abençoe vocês. Minha mulher está aqui para cantar. Vocês vão se alegrar. Deus vai tocar os vossos corações. Aleluia. O Espírito Santo vai impactar você onde você está. Glória a Deus. Pode cantar, mulher. Perto quero estar, Diga junto. junto aos teus pés, Oh, aleluia. pois prazer maior não há. Oh, glória a Jesus Cristo. De Agora me você que vai aparecer, eu já não. render e te Eu desapareci. adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda é pouco eu sei. Isso. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga, te louvarei. Te louvarei. Oh, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Antônio Batista. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, Em aleluia. espírito, Diga em verdade. em verdade. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Yahweh. Te adoramos, Rei dos Reis. Diga aí, Senhor. E Senhor, Te entregamos, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis, Senhor. e Senhor, Te entregamos o nosso viver para te adorar, oh Rei dos Reis, pois eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, 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 aleluia, onde flui o amor, Yahweh, onde flui o amor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diga bem alto, aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia.
aleluia, aleluia. Diga santo, santo, oh, santo, aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor. Diga tu és santo, aleluia, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengenayo, oh Salah no lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenayo, oh Salah no lenginayo, Yahweh, Aleluia, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenayo. vem operar na minha vida, Senhor, oh Senhor, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida, oh, operar na minha vida, Senhor, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida, operar na minha vida, Senhor, oh, Senhor, vem operar, Senhor, vem operar na minha vida, oh, Yahweh Salah na língua, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah na linginayo, Yahweh Salah na língua, Yahweh, 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 Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah na linginayo, Yahweh Salah na língua, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah na linginayo, vem operar na minha vida, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida, operar na minha vida, Senhor, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida, operar. glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um louvor, mais um louvor. Bendito seja o Senhor. Eu sei que o Senhor está tocando. Cada moio, Aleluia. Candamoyo, Eloísa, Sona, Olisa, Sona, Mamu, Candamoyo, Candamoyo, Eloísa, Sona, Olisa, Sona, Mamu, Candamoyo, oh, Candamoyo, Eloísa, Sona, no livro da vida, vem se escrever. No livro da vida, oh, venha se escrever. Oh, no livro da vida, vem se escrever. No livro da vida, oh, venha se escrever. Mukanda moyo, Mukanda moyo, Eloísa la sona ma. Mukanda moyo, Mukanda moyo, Eloísa la sona ma. Mukanda moyo, Mukanda moyo, Eloísa la sona ma. Mukanda moyo, aleluia.
Eloisa sona Mukanda moyo Mukanda moyo Eloisa sonama. No livro da Venha vida se inscrever. venha se inscrever. O Senhor está chamando No livro da vida vós venha cansados e se oprimidos. inscrever. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração e tereis paz em vossas almas. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe você. Fique na paz e eu vou fazer a última oração para você que está doente. E o reino de Deus faz também isso. A cura divina é o resto das coisas que o Senhor iria acrescentar. Sim. Ele sendo um Deus bom e misericordioso, até aqueles que ainda não entraram no reino vai os curar. Se vocês não verem milagres, vocês não vão crer. E os milagres são sinais também para as pessoas acreditarem, crerem. E como Deus é um Deus sábio. Põe a mão no lugar da enfermidade. Você não imagina os milagres que estão acontecendo quando eu falo. Até os mudos estão a falar. Oh, aleluia! Sim, você vai citar o nome de Jesus 3 vezes. E você será curado agora aí. 1, 2, 3, vamos! Jesus, Jesus, Jesus. Está curado. Receba a cura. Glória a Jesus Cristo. Seja curado, seja curada, seja liberta, seja livre. Não há corona, não há maldição, não há praga. Sim, aleluia. O Senhor veio para quebrar as maldições e o povo que era amaldiçoado ficou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Livre dos demônios, livre das enfermidades, livre das maldições, quer familiares adquiridas. Oh, sim, receba em nome de Jesus Cristo a libertação, o livramento pelo sangue de Jesus Cristo. Fique na paz. Deus seja contigo. Eu sei que você gostaria de ficar aí horas e horas e horas e horas e horas, mas ok, não tem problema não. O evangelho é mesmo assim. Estaremos juntos aqui na sexta-feira. Estou a falar na sexta-feira, aqui no direto, no live, mas amanhã estaremos juntos nos grupos do WhatsApp. Glória a Deus. Hoje também, essa mesma mensagem vai entrar no WhatsApp, não como vídeo, por causa das pessoas que têm poucos recursos, foi gravada em áudio, vai entrar no WhatsApp, você que já ouviu aqui, se quiser repetir, pode repetir. Agora, quero fazer um pedido a você que está aí. Talvez você falou, o que ele quer pedir? Não vou pedir nada daquilo que você está pensando. Se inscreva no canal, dá um like, partilha e ponha também lá um sininho aí, não sei como é. Toca lá no sininho, ativa, chama-se ativar o sininho, né? Ativa o sininho, com qual finalidade? Não é para ganhar dinheiro, para que haja mais abrangência, a mensagem chegue a outros povos, como chegou em Beirute. Beirute está a ouvir essa mensagem agora. O Beirute que está em lágrimas, seus pecados lhes traz a condenação. Mas a irmã está bem, graças a Deus. Então, para que chegue até nos confins da terra, até no Alasca, faça isso. Se inscreve no canal. Agora mesmo, você que me assistiu, que não se inscreveu, não espera mais. Agora mesmo, se inscreve agora aí. Se inscreve. Partilha. Dá um like. Sim. Louva o homem de Deus. Osali Nzambi. Ai, meu Deus. Quem é esse? Wilson, quem é esse aí? Wilson Lopes, Wellington Lopes. Osali Nzambi, Nzambi na bikamba. Osali Nzambi, sekona. Osali Nzambi, Nzambi, Nzambi na bikamba. Aleluia. Osali Nzambi, sekona. Oh, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Deus da minha vida. Oh, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Nunca falhará. Oh, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Aleluia. Deus da minha vida. Tu és o Senhor. Nunca falhará. Osali Nzambi. Osali Nzambi. Nzambi na bilamba. Aleluia. Osali Nzambi. Si wewe Yesu.
uzali nzambe, nzambe na bikamba, uzali nzambe, si wewe, Tu és o Senhor, tu és o Senhor, aleluia, Deus da minha vida, tu és o Senhor, nunca falhará. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, Pai, tu és o Senhor, Deus da minha vida, tu tu és o Senhor, nunca falhará. Uzali Nzambe, Uzali nzambe, nzambe na bikamba, uzali nzambe, si wewe Yesu. Uzali Nzambe, Uzali nzambe, Uzali Nzambe, nzambe na bilamba, yeah. uzali nzambe, si wewe Yesu. É pena. Quando eu estava a cantar, lembrei-me da Igreja do Senhor. Estou a falar da igreja física que existe aqui em Angola, né? A maioria não tem condições para acompanhar um direto. É pena. Senti compaixão deles. Lembrei-me de alguns que estão a assistir agora. Pastor Boaz, Pastor Batista, Pastor Panzo e as suas famílias, claro. Pastor Mário, Marcos, o famoso Marcos, o irmão Barjona, o Minglai. São poucos. Glória a Deus. Então, eu vou fazer um pedido que nunca fiz desde que eu comecei o meu programa na YouTube. Vamos ajudar esse povo aqui de Luanda. Tem um irmão, eu pensei que isso era Moçambique. Um angolano me ligou e me disse assim. Ele está no grupo. E ele me disse, Apóstolo, quando pregas, quando faz o live e não põe uma mensagem, nem que seja só uma exortação, você não imagine. Porque eu fiz essa oração antes que eu terminasse, que começasse esse estado aqui. Oh Deus, traga fome e sede na terra. Deus está a responder. Vocês estão com fome de ouvir a palavra de Deus. Já não querem mais essas bolotas, não. Principalmente quem experimentar a palavra da verdade. Já não quero mais bolotas. É isso que Jesus falou. Alguém que experimenta o vinho novo, já não quero mais o velho. Não, experimenta o velho, parece que é assim, né? Já não quero mais o novo. É assim. Agora veja, esse é o novo. O velho caducou. Aleluia. Ninguém quer mais o velho. E esse povo, esse irmão me disse, ponha lá, por isso hoje, a pedido dele, para pôr lá os áudios mesmo do live. Moçambicano também falou a mesma coisa. Nós não temos condições para quê? Para assistir live. Na África não há condições. 1 hora e quase 47 minutos, ou quase 2 horas. São poucos angolanos. Tem. Não estou dizendo que não tem. Tem muitos angolanos. Então aí, eu vi a Conceição Gama e outros pastores. Tem muitos. Mas a maioria não tem condições. Então eu tenho um programa. Eu tenho um programa de pregar o evangelho. Vocês que me amam. Não estou a falar a todos. Não é por força, não é por violência. De pregar o evangelho através das ondas magnéticas da rádio. E a rádio chega a todo mundo. O povo está a chorar. Principalmente o povo da igreja que eu apacento. O povo está com fome. Mas percebi que muitas pessoas estão a andar já erradamente. Não estão a suportar, porque o coronavírus trouxe consigo também uma perseguição religiosa, se você não sabia. Já falei no grupo, né? Isso é perseguição religiosa, camuflada. Satanás é tão estratega e ele de olho diz assim, não, se nós perseguimos a igreja, vai crescer. Igreja viva, não é morta. A morta, ele quer que seja perseguida ou não, sempre será igual. Quando ele for perseguida, é destruída. Mas a viva, quando ela é perseguida, ela explode. Por isso eles nunca me perseguiram. Eu sempre lhes provoco. Não vou falar, rapaz, não vou falar. Porque senão ia trazer uma explosão. Agora eles fizeram uma perseguição, não é só aqui, em todo o mundo. As igrejas vivas estão confinadas por causa do coronavírus. O diabo falou-se a Deus. Eu não estou a perseguir a igreja, não. Não é nenhuma ordem, é por causa do quê? Do vírus. Mas é uma perseguição subentendida, camuflada, subliminar. E aqueles que não se fortaleceram antes, por isso a Bíblia diz que para nós nos fortalecermos no Senhor por causa do dia mau. Agora que veio o dia mau, muita gente está a se descarrelar. Pessoas estão a se prostituir, estão a voltar no mundo, estão a beber, em todo o mundo. Porque Satanás está a perseguir crente a crente, os que estavam vivos, os que estão.
Então você que perseverar até o fim dessa dispensação, você é uma bênção. Você será o grande homem e grande mulher de Deus. Porque você sairá dessa crise bem experimentado. Só que vocês são uma bênção. Mesmo à distância, vocês todos os dias têm culto. Estão no grupo e já não se fala. Fala, poxa, estou falando. Agora, vamos também fazer com que o que Deus falou a Paulo. Paulo queria ir na cidade onde ele já tinha ido. Deus falou, não vai mais aí. Queria, não vai. Vai para Macedônia. E ele foi para Macedônia. Paulo estava a girar na Ásia. Vai para a Europa. Vai preso. E foi para Roma. Os apóstolos da primeira igreja primitiva e ficaram lá em Jerusalém a festejar com... Não é festa na carne, no espírito. E Deus disse, perseguição contra eles. Eu não vos falei que o evangelho tem que chegar até nos confins da terra, começando em Jerusalém. E foram perseguidos e começaram a fugir. A Bíblia diz que onde foram, começaram a pregar. É assim que Deus faz. Desta vez só que não perseguiram. Usaram corona e disseram, cuidado. Abriram os mercados, abriram os transportes públicos, abriram tantas coisas, igreja não. Sim, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero que você que vive lá fora, aqui não dentro de Angola, manda-me uma contribuição financeira para pregar esse evangelho. A rádio custa caro, só um minuto. É muito dinheiro. E eu quero ter pelo menos 3 programas diários numa das rádios. 3 dias por semana. Pelo menos só 30 minutos. Só 30 minutos acabou. Vou explodir com a cabeça de Satanás. Com essas mensagens, claro. E as pessoas ouvirão essa mensagem. Depois o Senhor me apareceu e ele me disse, eu te dou Luanda. Depois vou te dar Angola. Depois vou te dar o mundo. Peça-me e eu te darei as nações. Como possessão heredada. Sempre assim. Vai brilhar. Já começou a brilhar a glória das estrelas. E depois vai vir a lua. E depois vai vir o sol. Então vamos aproveitar. Ai, Paulo disse que uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas tem muitos adversários. E ele até orava. Paulo, ore, me ajude a orar para que Deus me abra a porta para pregar. E essa porta aberta. Então vamos aproveitar. Você que for se tocado, não é porque, não é por força, não é por violência, não se estabelecer, não é um propósito, não há nenhum voluntário. Paulo também pedia isso, olha, vamos ajudar os crentes lá em Jerusalém que estavam a passar fome. Os santos eram homens que estavam no serviço do evangelho, e eles traziam contribuição, e Paulo ia comprar em Jerusalém, fielmente. Assim como quando as pessoas me dão contribuição para distribuir, ou então comida, ainda vão dar, daqui a pouco o irmão disse vai dar também aos crentes da igreja, nenhuma coisa eu tomo, porque eu sou fiel desde a manhã até a noite. Então, as vossas contribuições que vocês derem para a rádio serão investidas mesmo para a rádio, para anunciar as boas novas para esta cidade. Você que pode contribuir com uma contribuição, pode ser fora. Fora você pode fazer através do Western Union, você manda o recado aqui, manda uma mensagem aqui, e os administradores estão a trabalhar e vão te mandar, não sei se os dados do Western Union, ou então você que está aqui em Angola, no estrangeiro, tem condições, vai ter o número da conta bancária do IBAN, faz esse movimento aqui. Ai, como vocês vão ver quando Deus é conosco. Quando Deus está conosco, o deserto vira ouro, o deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca do sonhador. Quando Deus está comigo, é só falar. Você vai ver, não vai haver resistência. Não demora nada. Glória a Deus, não é para eu usar, para comprar nada. Eu quero pregar o evangelho a essa cidade, para começar essa cidade. Porque nesse país não tem uma rádio que abrange toda a nação. Só tem uma só. E essa aqui ainda não chegou ainda a hora. Eles também vão entrar lá. Se eles não aceitarem que eu entro lá, eu vou fechar aquilo. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora ainda não. Agora, e a emissora que eu vou ir lá para dizer, eu quero pregar o evangelho, se ele dizer que aqui você não entra, vou virar, vou falar, ok, tem dias contados, vai fechar essa emissora. Mas você é assim, porque eu sou mesmo assim. Minha mulher está a rir, tá falando, não fala isso, meu amor. Sim, eles têm que abrir as portas, pois está escrito, eu vou tocar o lombo dos reis para que abram as portas. Está lá. E as portas não se fecharão nem de dia nem de noite para que os povos tragam. Agora chegou a hora. As nações trazerem. Aleluia. Essa riqueza
E ele não disse que é riqueza para o pregador, riqueza para a minha casa, para o meu altar. Nesse caso, não o altar material, o altar espiritual. É a pregação do Evangelho. Você vai receber o número que você quiser. Peça isso. O endereço, ou então os dados. Vai voltar. Ok. Nem quer o diabo ou não, mas vamos falar isso. Ou quer o diabo ou não. Sim. Quero deixar de vir ao diabo. Você vai ouvir mesmo. Então, está na hora de pregar o Evangelho nesta rádio. A hora chegou, Deus o liberou. 3 pessoas perguntaram a mesma coisa. E ele me falou, o testemunho de Deus é válido. Eu entendi que o Senhor estava me chamando. Vá para a Macedônia. Macedônia nesse momento é Luanda. Então, faça isso. E Deus vai abençoar. Que o meu Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estás no grupo, pode pedir o quê? Os dados. Não estás no grupo, pode pedir mesmo aqui. E nós vamos encaminhar até você. E Deus, aleluia, será sempre conosco por quanto nós o amamos. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Deus abençoe. Amém?